Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques, Filosofia Instantânea. Em 1943, o Chico Xavier já havia definido exatamente como a ciência define hoje o que é o pensamento. Ele já havia definido, ele já havia falado que existiria telefone celular, computador. Dando o exemplo da cidade Nosso Lar, ele já havia previsto como que funcionaria. Por exemplo, nós temos o trem Maglev na China, que ele é repulsão eletrostática, força de repulsão eletrostática. Ele se movimenta, chega a 500 mil quilômetros por hora. Então, assim, quando nós falamos dessa questão data limite, justamente o presidente da casa espírita de Chico Xavier, ele fez essa previsão. Ele diz que o encontro das potências celestiais, elas aconteceram aqui no planeta, já tinham acontecido 2 vezes, e a terceira vez foi quando, em 20 de julho de 69, quando o homem pisou na Lua, e ficou definido o Instituto Universal da Justiça Divina. Essas potências haviam cobrado do planeta Terra os seus débitos com a humanidade, e pela terceira vez o Cristo ele antecedeu, o Cristo ele pediu ao Instituto da Misericórdia Divina para mais uma chance, para não haver a intervenção dessas forças anímicas, essas forças superiores, vamos falar assim, os espíritos superiores, espíritos puros. E aconteceu que seria até 2057 a data limite para que a humanidade pudesse progredir, para que pudesse acabar nós temos o Nosso Lar, é exatamente o padrão. Um livro do Chico Xavier é exatamente o que nós do grupo Partido Quântico acreditamos que será o planeta Terra. Então, a nossa previsão a nossa previsão é justamente que ocorra no planeta Terra, inclusive o Brasil seja o modelo para um novo mundo. Até alguns estudiosos falam assim que o Chico Xavier era o protótipo desse homem que vai habitar o mundo no ano 3000, por exemplo, né? Então, a previsão é assim, ele coloca que seria no início, no meio ou no fim. Então, assim, mas posteriormente, o presidente dessa casa espírita, o Geraldo, ele apresentou em argumentos que as pessoas que são espíritas não têm dúvida que em 2057 é o limite. O que significa esse limite? Porque hoje nós temos o governo mundial, ele é um governo que, dentro assim, de uma linguagem espiritual, diríamos assim, um governo das trevas. Por quê? Porque são espíritos, é chamado de trevas, aqueles espíritos que são na classe espírita, são divididos em 3 ordens e 10 classes. Então, a 10ª classe, os espíritos impuros, a 9ª classe, os espíritos levianos, a 8ª classe, os espíritos pseudo-sábios, a 7ª classe, os espíritos neutros, a sexta classe, os espíritos batedores e perturbadores. Então, esses são os chamados assim, espíritos de trevas, aqueles que não seguem a obediência, a ordem de obedecer ali o dono do planeta, que Jesus, dentro do meio espiritual, ele é o dono desse planeta Terra, ele é o governador desse planeta. Aí, isso qualquer religioso vai aceitar isso aí, qualquer religioso. E até mesmo o livro, no Brasil, o livro mais conhecido dentro das religiões é a Bíblia, e é um livro que é escatológico. Então, é uma outra interpretação da escatologia,
Mas é exatamente isso. E respondendo à pergunta do Alessandro, ele me disse assim ontem: Wilson, nós temos obrigação, por obrigação, fazer isso que nós estamos fazendo. Qual que é o objetivo do nosso grupo? Nós apenas, vamos dizer assim, nós apenas estamos focados em colocar no governo do Brasil os que não sejam dessa terceira ordem de evolução, essa ordem estabelecida pelo Allan Kardec. Então, a pergunta que o Alessandro me fez: Wilson, é possível que seria o mesmo episódio que Sócrates, não, perdão, seria o mesmo episódio que Platão, na Itália, Sicília, na ilha de Siracusa, o mesmo episódio. Platão, ele não tinha nenhuma crença na possibilidade de um governo, uma cidade perfeita ali, que seria Siracusa, e seria o objetivo de Dio fazer com que o governo ali fosse o governo perfeito, como o governo que o Partido Quântico pretende colocar assim que ele conseguir o primeiro político do Partido Quântico. As pessoas já ficaram assustadas, porque assim, não tem nenhuma relação, porque é uma diferença de você ser governado por, você ser jogado na mão de um psicopata assassino, para ele, a sua vida você jogar na mão dele, ou você jogar a sua vida na mão do Chico Xavier. Perceba a diferença do Chico Xavier e do Guilherme de Pádua, por exemplo. Todos dois são humanos, né? Dizem até que o Guilherme de Pádua agora ninguém pode falar a respeito dele, que é processado, mas eu posso, porque eu duvido que ele vai me processar. Mas olha a diferença do Guilherme de Pádua e do Chico Xavier. Se nós formos falar assim, porque se você pegar um leão, todos os leões se comportam do mesmo jeito. Vai ter um leão que vai matar mais leões do que outros, mas a diferença não é tão grande quanto um ser humano. Quando, por exemplo, um Hitler e o Chico Xavier, vou continuar com o exemplo do Chico Xavier, é o ser humano. Se eu fosse dar um outro exemplo, eu citaria o professor Hélio Couto. Então, o Alessandro me perguntou: Wilson, nós temos obrigação, é nossa obrigação. Eu falei para ele que não obrigação. Como Platão já sabia que na ilha de a ilha de Siracusa, ele não conseguiria, a ilha na Sicília, né? Ele não conseguiria mudar aquele governo, o chamado governo dos Dionísios. Platão já sabia disso. Ele tenta 3 vezes, pela insistência do amigo dele, o Dion, o amigo dele, que inclusive é o melhor discípulo de Platão. Dion faz um governo perfeito. Dion, ele sai do exílio, ele invade a ilha e ele consegue fazer um governo perfeito até ele ser morto, mas o período que ele estava ali governando foi exatamente o governo previsto por Platão. Então, qual é o nosso objetivo? Nós vamos colocar muita gente não consegue entender isso. Vocês vão fazer mágica? O que vocês vão fazer? Não tem jeito, não. Como é que vocês vão acabar com a droga, Wilson? Qual que é o seu problema? Toda esquina tem. Toda esquina. Tanto do padre até o jovenzinho estão usando isso. Porque tem um padre da Igreja Católica que ele faz uma missa em homenagem à maconha, falando que a maconha é uma santa erva. Então, padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Basta você colocar isso aí no YouTube.
Então, assim, as pessoas não conseguem entender. Mas imagine você, se for fazer uma cirurgia, você vai pedir o açougueiro para fazer a sua cirurgia? Pois é, se você for construir uma casa, você vai pedir o alfaiate para fazer uma casa? Então, assim, por que para a política é a principal atividade do ser humano? Nós, cosmocratas, nós temos a política diferente. Por quê? Porque a nossa política, ela adequa exatamente ao modelo estabelecido no livro Nosso Lar, do Chico Xavier. É exatamente isso. Quem quiser conhecer a fundo como será a nossa política, basta ler esse livro, um livro do Chico Xavier. Quem quiser conhecer a fundo como será. Vamos dizer assim, alguns vão falar assim, então descobri, esse Wilson, ele é espírita. A questão, as forças anímicas, qualquer pessoa sabe da existência das forças anímicas. O que são as forças anímicas? São inteligências que não são dotadas de corpo, não corpo material atômico na frequência que nós conhecemos. O que não significa que não tenha corpos, que não significa que esses corpos não sejam feitos de átomos, mas um outro estado do átomo, por exemplo. Então, essas forças anímicas nós chamamos de espírito. Então, qualquer pessoa que acredita em Deus tem que acreditar nas forças anímicas. Da mesma forma, uma pessoa que acredita que o ser humano é racional, ela tem que acreditar em Sócrates. Não tem opção. Ou você acredita em Sócrates, ou você vai dizer que o ser humano não é racional. Porque não é que Sócrates, as pessoas têm dificuldade de entender isso. Não é que Sócrates, eu vou fazer um negócio aqui, fiz aqui e tal, tá pronto aqui, vou pôr no ser humano agora, na cabeça dele. Isso aí é razão, pronto. Não é isso. Sócrates foi a pessoa que percebeu. Ele olhou para os animais e falou, olha, esses aí não têm razão. Olhou para o ser humano e falou assim, olha, esses aí têm razão. E ele explicou o que é a razão. Então é isso, por isso que nós falamos que Sócrates quem inventou a razão. Não existia razão antes de Sócrates. O que significa esse não existia? Ainda ninguém havia percebido essa diferença. Se você vive somente para comer, juntar dinheiro e esperar a morte chegar, aí você tem uma vida que não é diferente da vida de um chimpanzé ou de um cão. Você tem mais recursos, funções que são ligadas à sua mente do que um animal. Qualquer um percebe isso. Pelo menos nós presumimos que deveria pelo menos perceber. E infelizmente nós podemos perceber que, pelo contrário, as pessoas querem agir de forma animal. Então, assim, como que nós vamos, por exemplo, explicar a chegada do ser humano no planeta Terra? Eu fiz essa pergunta pro Gabriel, ele tem 12 anos, filho da minha amiga, Aline. Eu chamo ela de amiga sincera, uma amiga sincera e tal. Mas eu perguntei isso para o Gabriel. Eu falei assim, Gabriel, como que surgiu o primeiro ser humano? O Adão. E como que veio a mulher? Tirou um pedaço da costela dele e tal. E fez mulher, é isso mesmo. Então, se você acredita nessa história que é assim, é um mito inventado, porque é fácil você entender que você saiu da sua mãe. É fácil eu entender que eu saí da minha. É fácil
o seu bisavô entender que ele saiu da mãe dele. E assim, todos os seres humanos saíram da barriga de sua mãe. Mas e o primeiro ser humano? Essa pergunta, como que surgiu o primeiro ser humano? Porque, assim, quem é religioso, ele vai seguir ali, porque a religião é uma história contada, é um mito. A religião nada mais do que isso. É justamente uma história contada, como a pessoa fala assim para uma criança de 4 anos: por que chove, papai? Ah, porque papai do céu tá chorando. Aí a criança, né, chorando, papai do céu, deve ser isso e tal. Porque ela é bobinha. Não sei se as crianças de 6 anos ainda são tolas assim. Mas essa história do Adão é uma história igual a essa. O papai do céu fez o Adão, e dele tirou a Eva. Então, assim, isso não é assim que funciona. Existem forças anímicas que nós não estamos vendo. É aquele argumento, o famoso argumento ad ignorantum, que significa, esse argumento significa: aquilo que eu não vejo não existe. Bom, então nesse padrão, eu diria que a China não existe, que eu nunca vi a China. Então assim, nós temos por objetivo nosso, a questão o mundo ele está assim na sorte, ele está sob controle humano. Quem acredita só na matéria, tem gente que fala assim: não, eu não acredito que exista nada além da matéria. Então esse não entende física, e que a física explica exatamente isso. Então aí nós vamos utilizar um nome mais explícito para o meio científico, que é o campo biomórfico. Para quem não quiser chamar assim de espírito, já é bem conhecido dentro do meio científico, campo biomórfico, que é a energia, a eletricidade que faz o seu corpo funcionar antes do óbito. Enquanto você está vivo, você tem aí um campo biomórfico. Esse campo é essa eletricidade. A questão é obrigação nossa, é obrigação de nós porque o projeto nosso Partido Quântico, nós não inventamos esse projeto. Isso é uma percepção, como Sócrates percebeu a razão, nós percebemos o Partido Quântico. Nós percebemos que existe um controle para a humanidade, para o mundo, para o Brasil, e nós vamos iniciar isso aqui, esse controle. Trazer a subsunção, nós traremos as leis desses planos mais evoluídos, né, naquela sequência lá da hierarquia espiritual. Aí nós temos a quinta ordem, que são espíritos benévolos. Aí nós temos a quarta ordem, que são espíritos sábios. Aí nós temos a terceira ordem, que são espíritos de sabedoria. Aí nós temos a segunda ordem, que são espíritos superiores. E a primeira ordem, que são espíritos puros. Então, isso é uma escala de hierarquia evolutiva que, do meio kardeciano, que saiu essa escala. E se nós formos observar essa escala, existe uma diferença real do Hitler para o Chico Xavier. Então é obrigação do Chico Xavier, não, é nossa obrigação a mudança do planeta Terra, fazermos isso, não é obrigação. Cada um vai fazer o quê? Trabalhar o que ele consegue. Ele vai se esforçar o tanto que ele conseguir se esforçar
para que funcione esse projeto, cada um integrante, principalmente os 10 que estão ligados ao grupo Mentes Mestras. Os outros têm que trabalhar menos? Não, pode trabalhar até mais. Mas a responsabilidade de 10 pessoas do grupo Mentes Mestras é cada um se comprometer com a tarefa que é empenhada para cada integrante desse grupo Mentes Mestras, que é o grupo que nós temos, que dele sai todo o resto. E através disso aí, eu criando outros grupos, como eu já expliquei, elegendo políticos, como eu já expliquei, e assim vai acontecer. Ah, os que dia? Eu não sei de nada, não. Eu simplesmente lidero um dos grupos, que é o grupo principal, de onde houve a percepção, onde a ideia para os 10 integrantes, que se você não é do grupo Mentes Mestras, então esse grupo, nós ainda não está completo esse grupo, por enquanto são 6 pessoas, então são as pessoas principais desse projeto. São as pessoas que entendem todo esse projeto, todas as ferramentas que nós temos para fazer isso. Ah, esses caras são loucos, eles são fanáticos. Pode chamar do que quiser o nosso grupo. Cada um tem direito de acreditar naquilo que quer acreditar. Não tem gente que acredita na Páscoa? Não tem gente que acredita no vampiro? Então, cada um tem o direito de ter a sua crença. Filosofia Instantânea, Wilson Marques, muito obrigado a todos.